abençoar. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Sua Bíblia provavelmente traz um subtítulo dizendo assim: o jovem rico. E a palavra do Senhor diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha adolescência. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Queridos, quando eu olho para esse texto que é tão conhecido, eu não consigo deixar de imaginar como eu me sentiria se eu visse essa cena. Se a gente voltar alguns capítulos, a gente vai perceber que Jesus ele já começava a juntar multidões, as pessoas já se aglomeravam em volta dele, querendo um toque, querendo uma oração, querendo uma cura, uma intervenção sobrenatural. E a Bíblia fala que esse jovem, de repente, ele não só vem correndo, mas a Bíblia diz que ele se joga de joelhos diante de Jesus, e ele fala: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E eu acho que se eu visse essa cena, eu ia sentir em primeiro lugar uma espécie de uma invejinha santa desse cara, porque de alguma forma ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. A Bíblia fala que ele não só vem correndo, mas ele se joga de joelhos e ele consegue a atenção de Jesus. Talvez eu olhasse para esse jovem e pensasse: cara, esse cara é intenso, ele sabe o que quer, ele está sedento, ele está apaixonado. E a Bíblia fala que Jesus olha para ele e diz: por que você me chama bom? Só existe um que é bom, que é Deus. E Jesus fala: olha, você conhece os mandamentos, e cita uma série de mandamentos. Mas a resposta desse jovem, diante da resposta de Jesus, faz ele parecer ainda mais intenso. Vamos lembrar que a gente não estava aqui no tempo da graça, a gente estava no tempo da lei, e mesmo diante da dureza da lei, esse jovem olha para Jesus. Quando Jesus fala dos mandamentos, ele fala: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha adolescência. Uau! Talvez eu olhasse para esse cara e pensasse: olha, eu quero andar com esse cara, eu quero ser discípulo dele, eu quero ser intenso, eu quero queimar igual ele. Mas a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, Jesus olha para ele, a Bíblia fala que o Senhor o amou. E Jesus fala para ele: falta uma coisa para você só. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois venha e siga-me. E eu fico imaginando isso, a Bíblia não diz isso, mas eu fico imaginando aquele jovem ainda de joelho, pensando em todos os bens que ele tinha, balançando a cabeça. E como diz o mineiro, dou conta não, e levantando e indo embora. E diante dessa história tão conhecida, eu quero fazer 3 perguntas para você sobre o jovem rico. E a primeira pergunta é: qual era o nome do jovem rico? Alguém sabe dizer? Claro que não. Por quê? Porque a Bíblia não diz qual é o nome desse cara. E sabe por que a Bíblia não diz qual é o nome dele? Porque esse cara, ele teve a oportunidade de escrever o nome dele na história de Deus. Ele teve a oportunidade de, aonde a Bíblia fosse lida na história, o nome dele ser lembrado. Mas no contrário disso, ele ficou conhecido só por aquilo que era importante para ele. E nós o conhecemos como jovem rico. Mas a Bíblia fala de outro cara que tinha muitos bens também, e esse homem teve um encontro com Jesus, mas desse homem a Bíblia diz qual é o nome. Alguém arrisca dizer qual é? Zaqueu. A Bíblia fala que esse cara chamado Zaqueu, ele era o principal dos coletores de impostos. Então ele era um cara odiado pelos judeus, porque os romanos dominaram
Jerusalém, e esse cara era um judeu que cobrava impostos dos judeus para os romanos. Então ele era desprezado, rejeitado, mas era um cara rico. E a Bíblia diz que quando esse cara tem um encontro com Jesus na sua casa, antes de Jesus pedir qualquer coisa para ele, ele fala: mestre, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E ele disse: de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Agora lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, você não precisa abrir, Jesus nos ensina um princípio. Ele diz assim: aqueles, pois, que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Então ele está dizendo: quem me confessar diante dos homens, eu vou confessar ele diante de Deus. Queridos, alguns anos atrás eu li um livro de um pastor que eu gosto muito, acompanha, uma referência para mim, um cara chamado Francis Chan, que é um pastor da Califórnia, escreveu um livro chamado Louco Amor, não sei se alguém aqui já leu. Foi um livro que me marcou muito. E esse cara, ele conta muitas histórias, testemunhos, mas ele conta uma história especificamente nesse livro que eu nunca mais esqueci. Ele era pastor de uma mega igreja na Califórnia, e ele chega a uma altura do livro que ele fala assim: olha, você não precisa ser pastor de uma igreja tão grande para vocês perceber que logo chega uma hora que você não consegue fazer tudo o que você tinha que fazer como pastor. A comunidade Alcance lá em Curitiba hoje tem cerca de 4.000 membros, a gente vê bem como isso é realidade. Ele falou: olha, quando você é pastor de uma grande igreja, você percebe que logo você não consegue fazer todas as visitas que você precisava fazer, você não consegue orar por todas as pessoas no hospital que você tinha que orar, você não consegue fazer todos os casamentos que você tinha que fazer, e você não consegue fazer nem todos os velórios que você tinha que fazer. E ele falou: a gente faz o quê? Nós como pastores, nós nos cercamos de obreiros, diáconos, presbíteros, não importa o nome, mas nós nos cercamos de pessoas que nos ajudam a cumprir o nosso ministério. Ele falou: na minha igreja não era diferente. E ele fala de um homem chamado Stan, eu nunca esqueci o nome desse homem. Ele fala que esse cara era um senhor aposentado já, e era aquele pau para toda a obra. Toda igreja tem uns caras assim, glória a Deus. E aquele cara que tudo que o pastor precisa, ele está lá para servir, para atender. E diz que morreu o familiar de uma pessoa da igreja, e essa pessoa ligou para a igreja e falou: oh, morreu um parente meu e eu queria muito alguém para fazer um culto fúnebre, para dar uma palavra evangelística nesse velório. O pastor Francis Chan, cheio de tarefas, que não ia conseguir ir, e ele ligou para esse cara chamado Stan. E falou: Stan, o negócio é o seguinte, eu preciso de alguém para dar uma palavra no velório, e eu pensei em você, você pode me ajudar? E esse cara prontamente falou: pastor, pode deixar comigo, eu vou lá, não se preocupe. E esse cara foi para esse velório, um baita do evangelista, e ele se levantou do lado daquele caixão e ele fez uma apresentação do evangelho de Jesus. E quando ele terminou de pregar, ele fechou sua Bíblia e ele olhou para aquelas pessoas e falou assim: olha, quando Jesus te chamar, não tem o que você possa fazer. Quando Jesus te chamar, ou você está pronto ou não está, você não vai ter como atrasar, como ter uma segunda chance, como fazer o tempo parar. Quando Jesus te chamar, ou você está pronto ou não está. E ele olhou para aquele pequeno grupo de pessoas e falou: e se Jesus te chamasse agora, como chamou esse homem aqui, você estaria pronto? E ele pegou sua Bíblia e sentou numa cadeira do lado daquele caixão. E de repente ele tombou para frente. As pessoas que estavam ali no velório viram que ele estava passando mal, chamaram a emergência, mas ele teve um mal súbito e faleceu ali no velório mesmo. As pessoas ligaram para o pastor Francis Chan e falaram: olha, pastor, o Stan teve um mal súbito e ele faleceu ali no velório mesmo. Diz que o pastor ficou muito quebrantado, um homem, uma família muito querida da igreja, e logo que ele pôde, ele pegou seu carro e foi para a casa daquele homem. Diz que quando ele parou na frente da casa daquele homem, logo os filhos dele, filhos adultos já, vieram abraçar o pastor Francis Chan e falaram: pastor, a gente está tão orgulhoso do nosso pai, porque ele morreu fazendo aquilo que ele mais amava, que era pregar o evangelho de Jesus. E naquela noite, quem estava fazendo o velório do pastor do Stan era o pastor Francis Chan.
E diz que ele estava dando uma palavra e de repente ele olhou para os filhos daquele homem sentado na frente dele, ele teve uma espécie de um insight. E ele olhou para aqueles meninos e falou assim: olha, imagina como foi precioso para o pai de vocês. Porque em um segundo, ele estava diante de um pequeno grupo de pessoas, dizendo: esse é o meu Jesus. Mas um segundo depois, era ele quem estava diante de Jesus. E Jesus estava dizendo: esse é o Stan, eu sei quem você é. Entra no descanso do teu Senhor. Se confessarmos o nome do Senhor, Ele confessará o nosso. A Bíblia, queridos, ela é um livro de fé. Ela é um livro de fé e de pessoas que tiveram experiências com Deus. Então, a Bíblia, ela é um livro de experiências. E ela é um livro de fé, de capa a capa, ela é um livro de fé. Mas a própria Bíblia, ela passa uma peneira e ela faz um ranking de uma lista dos maiores exemplos de fé que nós temos dentro das Escrituras. Isso está lá em Hebreus 11. Provavelmente a sua Bíblia traz o subtítulo dizendo os heróis da fé. E quando a gente vai para lá, no meio de tantas pessoas conhecidas como Davi, Moisés, Abraão, existe lá o nome de uma mulher chamada Raabe. Agora, sabe quem é Raabe? Raabe era uma prostituta em Jericó. A Bíblia diz que depois que Moisés morre, Josué conduzindo o povo para a terra prometida, eles chegam a Jericó. E quando eles chegam em Jericó, Josué manda alguns espias espiarem a terra, né? Quando a gente fala aqui dos muros da cidade, a gente normalmente tem uma imagem errada, mas os muros da cidade tinham a espessura de quase um salão desse, as pessoas andavam por cima. E quando você entrava dentro de uma cidade, a proteção dela eram os muros. Então entrar e sair era muito difícil, você precisava de uma autorização para entrar e para sair. A Bíblia fala que esses espias estavam lá e de repente essa mulher chamada Raabe encontra esses homens e reconhece que eles eram judeus. E ela fala para eles: olha, vocês são hebreus, eu tenho ouvido falar de vocês. E ela diz: se vocês estão aqui em Jericó, é porque Deus vai entregar essa cidade nas mãos de vocês. Se ela gritasse, fizesse qualquer coisa, aqueles homens seriam mortos. Mas ela diz: olha, eu não vou entregar vocês, eu vou esconder vocês, eu vou ajudar vocês a saírem dessa cidade, mas quando Deus entregar essa cidade na mão de vocês, eu quero algo em troca. Vocês vão guardar a minha vida e a vida da minha família. E foi isso que ela fez. E queridos, aonde a Bíblia for lida na história, o nome dessa mulher, essa ex-prostituta chamada Raabe, vai ser lembrado entre os heróis da fé. Agora, sabe o que é mais incrível? Eu amo os detalhes da palavra de Deus. Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 1, mas especificamente no versículo 5, quando Mateus apresenta a genealogia de Jesus, sabe quem a gente encontra lá de volta? Raabe. E você descobre que Jesus descendeu de uma ex-prostituta de Jericó que teve fé. E aonde a Bíblia for lida na história, o nome dessa mulher vai ser lembrado, mas o nome do jovem rico, ninguém sabe qual é, porque ele teve a oportunidade de escrever o nome dele na história de Deus, mas ele preferiu outra coisa. E eu quero te fazer uma segunda pergunta sobre o jovem rico, e a pergunta é: quais eram os bens do jovem rico? Alguém sabe dizer? É lógico que não. A gente sabe o que? Só que esse cara, ele tinha muitos bens. Eu vou fazer uma coisa que eu sei que vai te chocar aqui, mas eu preciso fazer. Eu queria que você olhasse em volta. Eu sei que a gente está com um número bem reduzido de pessoas, mas eu queria que você olhasse e visse pessoas que são importantes para você. Seu pastor, talvez seu discipulador, talvez a pessoa que ganhou você para Jesus, alguém da sua família. Olha para essa pessoa, faz um coraçãozinho, fala: isso é importante para mim, amo você. Amém? Encontrou pessoas que são importantes para você, fazem parte da sua história? Agora olha aqui para mim. Dentro de 50, no máximo 70 anos, todas as pessoas que você conhece vão ter morrido e ninguém mais vai lembrar de você. E pouca diferença vai fazer a marca da roupa que você vestiu, o tipo do carro que se dirigiu.
Você sabe que tem duas verdades bíblicas e científicas até que a gente esquece muito fácil. A primeira coisa é, a gente esquece muito fácil que nós não pertencemos a essa vida e a esse lugar. A Bíblia diz que nós somos o que aqui? Peregrinos. A Bíblia diz que nós estamos de passagem. Ela está falando que você só está passando por esse lugar. Mas às vezes a gente vive como se aqui fosse o nosso lugar. Então todo o nosso objetivo de vida, a nossa existência, o nosso propósito está tudo voltado para essa vida aqui que é muito passageira. Sabe outra coisa que a gente esquece muito fácil? É que ninguém vai viver para sempre. Uma coisa que essa pandemia tem mostrado é isso. Ninguém vive para sempre, mas muitas vezes nós vivemos como se nós fôssemos viver para sempre. Queridos, eu e minha esposa, a gente vai fazer 13 anos de casado esse ano, e quando a gente casou, a gente foi morar num apartamento de 42 metros quadrados. Irmão, não sei se você sabe direito que é 42 metros, mas é pequeno. E esse apartamento de 42 metros quadrados tinha 3 quartos. Os caras fazem umas coisas que você não acredita, né? Tinha um quarto que se o cara deitasse, o pé ficava para fora do quarto. Eu lembro que eu ganhei uma TV do meu sogro, daquelas 29 polegadas com tubo. Ela ocupava metade da sala. Eu sentei, o controle remoto eu nunca usei, porque você sentava no sofá, dava para trocar assim o canal, né? Era um filme com legenda, o cara ficava com dor no pescoço. Irmão, era muito pequeno. O cara, para mudar de pensamento, tinha que sair de casa. E a gente numa casa desse tamanho, casal novo, pouca prática, é tenso, né? A gente numa casa desse tamanho resolvemos comprar um cachorro ainda. Tinha um Lhasa Apso dentro. O cachorro aprendeu a abanar o rabo de cima para baixo, porque para o lado não dava espaço. Eu brinco com a minha esposa que acabou a luz um dia lá em casa. A gente acendeu umas velas, mas logo tivemos que apagar porque ninguém aguentava o calor. Mas era mais ou menos assim, era pequeno o meu apartamento. E uma coisa que a gente sentia muito, no começo foi muito bom, mas uma coisa que a gente sentia muito era não poder receber pessoas em casa. A gente sempre foi muito envolvido com a igreja. Irmão, lá era no máximo 4 pessoas que podiam chegar. Alô? Se chegasse 5, não tinha nem onde se escorar. Um de nós dois tinha que sair. E com o tempo a gente começou a choramingar para Deus e falar: Deus, quando o Senhor vai dar uma casa maior para a gente, né? E eu lembro que eu fui almoçar um dia em casa. E eu lembro que a minha esposa não estava comigo. Eu cheguei e coloquei a chave na fechadura. E antes de abrir a porta, eu lembrei da imagem da sala da minha casa, que era só um corredorzinho. E eu dei aquela resmungada para Deus assim, falei: puxa Deus, quando o Senhor vai me dar uma casa maior? Irmão, Deus falou comigo naquele dia. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Às vezes quando a gente prega uma mensagem com um testemunho assim, a gente pode passar a imagem errada, que a gente vive o sobrenatural de Deus e ouvindo a voz audível de Deus todo dia. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. A verdade é que a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias, eles são naturais, mas é justamente a nossa fidelidade e disciplina nos dias naturais que tornam os dias sobrenaturais possíveis, amém? Irmão, nesse dia Deus falou comigo, quando eu falei assim: ó Deus, quando o Senhor vai me dar uma casa maior? Deus falou para mim assim: imagina a casa dos teus sonhos. Eu falei: Deus, vem em mim que eu estou facinho. Falei: tem mistério aí, né? Eu falei: Deus, a casa dos meus sonhos ia ser assim, ia ser desse jeito, ia ter uma cozinha junto com a sala para eu poder cozinhar e conversar com as pessoas. Eu queria ter uma sala grande para juntar o povo da igreja. Eu queria ter um quarto aqui para eu receber os pastores, os pregadores que passam pela cidade. E fui falando. Quando eu terminei, eu falei: Deus, ia ser assim a casa dos meus sonhos. E nessa hora Deus falou para mim assim: se eu te desse essa casa agora, quanto tempo você ia poder desfrutar dela? Falei: bom Deus, eu tenho uns 30 e poucos anos, a média de vida do brasileiro 70, 75 anos. Eu falei: Deus, uns 35, 40 anos. E Deus me falou assim: é tão importante assim mesmo? Eu falei: beleza, deixa quieto. Querido, não é que eu não goste de coisas boas. Eu gosto de coisas boas assim como você. Eu gosto de comer bem, dá para ver, né? Eu falo para o Alan que eu venho aqui para o Rio Grande do Sul para pregar só pela carne. Dispenso até o resto. Eu passo bem na casa dele.
Querido, eu gosto de comer bem, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de andar num bom carro. O Alan conhece, eu tenho 3 filhos pequenos, 9, 7 e 5 anos. E eu tenho um Gol, irmão. 2 cadeirinhas, super comunhão. É o pirulito de um no cabelo do outro, o cotovelo de um no olho do outro. Agora você acha que quando eu for para casa, eu vou deitar a cabeça no travesseiro e vou ficar pensando, meu Deus, quando eu vou poder mudar de carro? Irmão, não é isso que inquieta meu coração. Sabe o que inquieta meu coração? É saber se eu deixei algo de Deus para você. O que inquieta meu coração é saber se eu estou transformando a vida das pessoas que estão debaixo de mim. Isso inquieta meu coração. Eu gosto de coisas boas como você, mas não é isso que rouba a minha energia de vida. Alguns anos atrás eu estava no final de um culto, lá na comunidade Alcance, e um rapaz chegou para mim, me cumprimentou e falou, pastor, você pode falar comigo um pouco? Eu falei, claro. Ele falou, olha pastor, mas eu precisava te contar um pouquinho da minha história. Eu falei, cara, pode contar. E eu lembro que eu sentei em uma cadeira de frente para ele, e ele falou, pastor, minha história é o seguinte, eu nasci no lar cristão. Ele falou, eu nasci na igreja menonita. Eu acho que não tem igreja menonita na região aqui, né? É uma igreja alemã, muito parecida com a luterana. E ele falou, olha, quando eu cheguei na adolescência, teve um caso de adultério na minha família, minha mãe traiu meu pai. Ele falou, isso foi um escândalo na igreja, isso trouxe muita vergonha para a família. Ele falou, isso arrebentou o casamento dos meus pais, eles nunca mais conseguiram consertar o casamento. Ele falou, isso foi um escândalo e meus pais saíram da igreja, nunca mais conseguiram voltar. E ele falou, eu e a minha irmã ainda por um tempo, a gente tentou permanecer fiel na igreja. E ele falou, mas há 2 anos atrás minha mãe foi morar em Portugal e eu fui morar com ela. E ele falou, pastor, aí na Europa, longe do meu pastor, longe dos amigos cristãos, ele falou, lá eu me perdi de vez. Ele falou, lá eu me envolvi com tudo quanto é tipo de porcaria, pecado. E ele falou, pastor, fazia muito tempo que eu não sentia a presença de Deus, que não ouvia Deus falar comigo. Ele falou, mas alguns dias atrás Deus falou comigo. Ele falou, pastor, eu não sei te explicar, mas eu sei que Deus falou comigo. Ele falou, eu acordei uma manhã e eu sentei na cama, e quando eu sentei na cama, Deus falou para mim assim, se você não voltar para mim agora, você não volta nunca mais. Ele falou, pastor, eu não sei te explicar, mas aquilo me deu um desespero, eu sabia que era Deus falando comigo. Eu falei, eu tenho que ir embora daqui, porque se eu não voltar para o Brasil, eu não vou conseguir voltar para Jesus. Ele falou, pastor, eu fui desesperado para minha mãe. Eu falei, mãe, você precisa me ajudar, eu preciso de dinheiro, eu preciso voltar para o Brasil. Ele falou, acho que minha mãe viu o meu desespero, meu senso de urgência. Minha mãe emprestou um dinheiro, comprou uma passagem para mim e eu acabei de desembarcar no Brasil. Ele falou, pastor, você pode me ajudar a voltar para Jesus? Eu falei, claro que eu posso. E queridos, eu e minha esposa, a gente abraçou aquele menino e tirou todos os carrapichos dele. Ele passou por um período de confessar seus pecados, de entrar num lugar de arrependimento, e ele passou por um processo de cura, e exatamente 1 ano depois, esse menino estava bombando na fé, apaixonado por Jesus. Esse cara era tão intenso, que sabe aquele cara que quando se converte, todo dia ele quer ir num culto? Cara, ia no Universal, e aonde tivesse culto na igreja, ele achava algum lugar para ir num culto. E eu lembro que ele começou a ajudar, eu não sei se vocês têm grupo familiar aqui, ou célula, alguma coisa assim, mas eu lembro que ele ajudava a liderar uma célula já na quinta-feira, ele já era auxiliar de um líder, mas ele continuava vindo numa célula que tinha na minha casa, sexta-feira, 11 horas da noite, que eu fiz pensando no pessoal que saía da faculdade. E eu lembro que um dia tocou o interfone lá em casa, a gente estava morando já numa casa maior, glória a Deus, aleluia, um sobradinho. E tocou o interfone, eu lembro que eu fui abrir, era ele estava muito feliz naquele dia, ele me deu um abraço, me deu um beijo no rosto. E a gente entrou para dentro de casa, a gente estava umas 18 pessoas ali naquele dia. E eu já tinha passado o período de louvor, e eu estava sentado na escada, eu estava compartilhando a mensagem, eu estava sentado na escada que dava para o andar de cima, e aqui era a sala de jantar, e aqui a sala de TV, um L. E ele estava sentado aqui à minha direita, eu lembro que eu falei alguma coisa, ele fez um comentário engraçado, e todo mundo deu risada, e eu voltei para olhar em quem estava aqui na minha frente, de repente eu ouvi um barulho, um buf. E quando eu olhei, aquele menino, ele tinha simplesmente tombado para frente.
Irmão, no impulso, eu só pulei da escada, a primeira coisa que eu fiz foi esticar o corpo dele no chão, e eu coloquei a mão na cabeça dele e comecei a orar, mas já que eu comecei a orar, a impressão que eu tinha é que ele estava parando de respirar, e a boca dele estava começando a ficar roxa. E eu lembro que eu falei, ele não está respirando. O Weber, que é era um discípulo meu, está na Alemanha hoje, irmão, não vi nem como começou. Quando eu vi o Weber estava fazendo respiração boca a boca, eu estava fazendo massagem cardíaca. Nisso já ligaram para o SAMU e eles deram orientação para a gente, se eu não me engano eram 15 massagens cardíacas e 3 respirações. E eu lembro que era novembro, estava quente pra caramba, eu suava fazendo aquilo, mas se eu parasse, a impressão que eu tinha é que ele parava de respirar e a boca dele começava a roxar de volta. E eu lembro que eu falei para o Weber, eu falei, cara, a gente não pode parar porque ele não está respirando mesmo. E nós ficamos fazendo aquele procedimento por 15 minutos. 15 minutos depois o SAMU chegou. E eles chegaram com toda uma parafernália, eu lembro que era um médico bem alto, se eu não me engano, 2 auxiliares. E ele chegou com uma espécie de uma maletinha que tinha uma telinha de LCD e aquela máquina de eletrochoque, aquele desfibrilador. E aquele médico foi para o lado daquele menino, já abriu a camiseta, colou os eletrodos e deu o primeiro choque. E quando ele deu o primeiro choque, aquele monitor ligou e eu vi que ele fez assim. Eu falei, meu Deus, o coração dele não está batendo mesmo. E aquele médico gritou, adrenalina, adrenalina. Deram para ele 2 ampolas de adrenalina, ele aplicou a adrenalina e choque de volta. E de volta. E de volta, adrenalina e choque respirador, irmão. E uma terceira vez, mais adrenalina, mais choque. E aquilo foi passando 5 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos. Aquilo foi me dando um desespero. Eu lembro que eu saí para fora de casa, eu encostei a minha cabeça numa muretinha que separava um sobrado do outro. E eu fiz uma das orações mais intensas da minha vida. Eu lembro a oração que eu fiz. Eu falei, Deus, o Senhor não pode deixar esse menino morrer aqui. Eu falei, Deus, ele tem 21 anos, ele está apaixonado pelo Senhor, ele não pode morrer aqui, não no chão da minha casa, não desse jeito. Eu falei, Deus, o Senhor conhece a minha vida de oração, o Senhor sabe que eu oro, o que eu peço. Eu falei, mas essa oração o Senhor precisa responder. Eu falei, não deixe esse menino morrer aqui. E eu me virei para entrar dentro de casa de volta. E quando eu pisei dentro de casa, o médico que estava debruçado em cima daquele menino, ele levantou e ele olhou para mim e falou assim, olha, eu vou parar porque ele foi a óbito mesmo. Nessa hora as pessoas que estavam ali na cela já começaram a chorar, a se desesperar. E eu não sei se você sabe, mas quando a pessoa vai a óbito, o SAMU não leva. E aquele menino ficou morto no chão da sala da minha casa até 3h30 da manhã. Eu lembro quando era acho que umas 3 horas, 2h30, o pastor Luciano ligou para mim e falou, Farley, eu acabei de chegar de viagens e soube o que aconteceu, eu estou indo para sua casa. Eu falei, Luciano, não venha porque nem eu vou ficar aqui. Eu falei, só a gente tem um discipulado amanhã. Eu falei, cara, não desmarca comigo porque eu vou precisar conversar. E quando o SAMU chegou, o caminhão não passava no portão do condomínio. E eu tive que enrolar o corpo daquele menino na manta do sofá da minha casa para carregar o corpo dele para fora. Irmão, foram horas assim muito difíceis. Eu lembro que eu fui para a casa da minha sogra, eu não consegui dormir aquela noite inteira, eu fiquei rolando de um lado para o outro. Quando amanheceu eu levantei, eu fui para a casa do Luciano e para ir para a casa dele eu precisava passar em frente à minha casa. E quando eu passei em frente à minha casa, o carro dele estava estacionado ali até aquela hora. Eu falei, Deus, por que aconteceu isso? Tem alguma coisa errada. E naquela noite, eu que fui no velório daquele menino. E ele foi velado na igreja menonita que ele cresceu. E eu lembro que assim que eu entrei na igreja, eu estava triste, irmão, confuso. A hora que eu entrei na igreja, alguns jovens da comunidade Alcance da minha igreja chegaram para mim e falaram, pastor, ele te falou o que aconteceu? Eu falei, não. Eles falaram, mas pastor, ele contou para todo mundo. Eu falei, gente, eu nem falei com ele essa semana. E aí eles me contaram que na quarta-feira ele tinha ido num culto no Bola de Neve. Eu não sei se tem igreja Bola de Neve na região aqui. E ele disse que ele tinha contado para os amigos que ele tinha tido a primeira experiência de ter uma visão aberta na vida dele.
E diz que no período de louvor ele teve uma espécie de um arrebatamento de espírito. E ele se viu no meio de um exército de pessoas vestidas de branco. E diz que eles estavam com as mãos dadas, os braços enganchados. E eles marchavam na direção de Jesus e eles cantavam: Santo, Santo, Santo. E cada vez que eles diziam santo, eles iam para mais perto de Jesus. E naquela hora, querido, eu entendi que o que aquele menino teve na quarta-feira foi um vislumbre daquilo que esperava ele na sexta. E nessa hora Deus falou para mim assim, ó, ele não estava no lugar errado, nem na hora errada. Você se lembra que há 1 ano atrás eu falei para ele que se ele não voltasse agora, ele não voltaria nunca mais. Deus me falou, então ele estava no lugar certo, na hora certa. E naquela noite, eu simplesmente recolhi ele de lá. Querido, é por isso que a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, que a casa de luto é melhor do que a casa de festa. Sabe por quê? Porque a casa de luto nos faz lembrar que nós não vamos viver para sempre. E isso nos faz olhar para as coisas que realmente são importantes. Eu acho que uma das coisas que a pandemia tem nos mostrado é que a gente gasta muito tempo e muito dinheiro com coisas que não são importantes. E a gente não dá o valor devido para coisas que realmente são importantes. Aquele jovem que vem correndo na direção de Jesus, ele parecia tão intenso, ele vem correndo, ele se joga, ele parecia intenso, mas ele era morno. E eu tenho aprendido, querido, quando eu olho para a palavra de Deus, querido, que tudo nessa vida é uma questão do valor que eu dou. A grande questão, eu tenho aprendido, não é se eu quero mais de Deus ou não. Você está aqui dentro de uma igreja, num tempo desse, numa época de quarentena, porque você quer Deus. E se eu perguntar aqui quem quer Deus, todo mundo vai levantar a mão. Mas a grande questão não é se eu quero mais de Deus ou não. A grande questão é se eu desejo Deus mais do que as outras tantas coisas que podem ser desejáveis nessa vida. A grande questão não é se eu quero agradar a Deus ou não. Se eu perguntar aqui quem quer agradar a Deus, todo mundo vai levantar a mão. E eu não acho que você está mentindo para mim. Mas a grande questão é se eu quero agradar a Deus mais do que eu quero agradar a mim mesmo. A grande questão, querido, não é se eu quero intimidade ou não. A gente vai usar camisetas falando de intimidade, vamos ler livros sobre isso, nós vamos cantar canções falando de intimidade, mas a grande questão não é se eu quero intimidade ou não. A grande questão é se eu desejo a intimidade mais do que eu desejo gastar tempo com rede social, com TV ou com qualquer outra coisa que ocupe meu tempo. A grande questão não é se eu quero a santidade ou não. Nós vamos cantar música falando sobre santidade, nós vamos usar camisetas dizendo, e pulseiras dizendo santidade ao Senhor, mas a grande questão não é essa. A grande questão é se eu desejo essa santidade mais do que eu desejo colocar os meus olhos no que eu não devia, ou passar dos limites no meu namoro, ou fazer qualquer outra coisa que comprometa a santidade. Você sabe que tem um texto que eu gosto demais, quando Jesus quer tentar ensinar o que é o reino de Deus, e ele é tão claro, que para ele ser mais claro que isso, só se ele fizesse um desenho. Se você quiser abrir comigo, está lá em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, versículo 44, Mateus capítulo 13, versículo 44, e a palavra do Senhor diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu, e transbordante de alegria, repita comigo, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Quando eu leio esse texto, sabe o que eu imagino? Eu imagino um cara que está carpindo um terreno, e de repente ele mete a enxada e ele vê alguma coisa dura, ele solta a enxada do lado, ele se ajoelha e ele varre a terra, e ele encontra uma caixa, e de repente ele abre, e dentro daquilo tem um grande
tesouro. A Bíblia fala que ele esconde de volta. E a Bíblia diz que ele sai e transbordante de alegria, ele se desfaz de tudo que ele tem. Não é com pesar, com pena, do tipo, agora eu vou ter que vender meu carro, eu vou ter que vender as coisas que eu gosto, eu vou ter que abrir mão do que eu tinha. Não, a Bíblia diz que ele transbordante de alegria, ele vende tudo que tem para adquirir aquele campo. Sabe por que ele faz isso? Porque aquele campo, aquele tesouro se torna o maior desejo da vida dele. Quando ele olha para aquele tesouro, ele olha para as coisas que ele tem, todas as outras coisas perdem o valor se comparadas com aquele tesouro. Tudo perdeu o valor. E o que Jesus está dizendo para mim e para você é: o dia que você olhar sim para o reino de Deus, você encontrou o reino e você encontrou seu lugar nele. E eu quero te fazer agora uma última pergunta sobre o jovem rico. E a pergunta é: quem teria sido aquele jovem rico se ele tivesse dito sim ao chamado pessoal de Jesus? Irmãos, aquele jovem, ele foi um dos poucos seres humanos da história que viveu na mesma época que Jesus como homem, na mesma região que Jesus. Ele foi um dos poucos homens da história da humanidade que encontrou Jesus como homem. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele, o amou e falou para ele: olha, venha e siga-me. E eu te pergunto, para quem mais Jesus disse isso? Para quem mais? Para os discípulos. Você já pensou, eu sei que o número 12 tem toda uma simbologia profética, mas você já pensou que se esse cara tivesse dito sim para o chamado de Jesus, talvez a gente tivesse 13 discípulos e não 12? Você já pensou que se esse cara tivesse dito sim ao chamado pessoal de Jesus, talvez a gente tivesse um evangelho com o nome dele, ou talvez a gente tivesse epístolas, cartas com o nome dele? E eu quero transferir a mesma pergunta para você. Quem você pode ser se você realmente disser sim para o chamado de Jesus? Eu não estou falando aqui só de salvação, tudo começa com a sua salvação. Mas quem você pode ser na história de Deus, se você realmente com toda a sua vida disser sim para aquilo que Ele tem para você? Queridos, eu nasci num lar cristão, meus pais se converteram, eu tinha 1 ano de idade, e eu tive muitas experiências com Deus ali até os 13 anos, mas com 13 para 14 anos, eu tive um afastamento da igreja até 15 para quase 16. O que foi esse afastamento? Irmão, eu tomei uns 3 porre, aí eu odiava ficar bêbado, falei uns palavrão, aí me sentia mal, e arrumei umas namoradinhas. Eu vou falar uma coisa para você que você vai dar risada, mas é verdade. Toda vez que eu arrumava uma namoradinha, eu pensava em levar aquela menina para a cama, eu morria de medo. Eu falava, cara, se eu fizer isso é pecado voluntário. Eu vou sair do quarto dessa menina, quando eu pisar na rua, o diabo vai fazer um cara bêbado, endemoniado, dirigindo uma Brasília, ele vai vir, vai me atropelar, eu vou morrer, vou para o inferno. Eu sei que era exagerado, mas sabe o que se chama isso? Uma coisa chamada temor. Eu sabia que eu não podia brincar com Deus, mas eu estava ali afastado de Deus, eu quase não orava mais, eu não queria mais ir para a igreja, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, eu me sentia cansado. E um dia eu estou deitado no meu quarto, eu não sei se você já teve a experiência de ter uma visão aberta, alguma coisa assim, mas parece que a ficha só cai quando aquilo acaba. E eu estava deitado no meu quarto, sabe quando você está quase pegando o sono? E eu comecei a ouvir um buchicho assim no meu ouvido. Então eu estava ouvindo aquilo, eu não ouvi no meu interior, no meu coração, no meu espírito, eu ouvi com o meu ouvido. E eu fiquei ouvindo aquilo, e eu não sei te explicar como, mas eu falei assim, olha, tem alguém orando por mim. Quando eu pensei assim, tem alguém orando por mim, irmão, eu ouvi uma voz no meu quarto, como se tivesse um PA de som dentro do meu quarto. E essa voz gritou assim, Samuel 2. Irmão, pensa que saiu voando coberta, travesseiro, quase levei a porta junto comigo.
Saí correndo de 4, você já correu de 4, que o cara tropeça, começa a correr com a mão junto, que a gente chama de catacavaco. Entrei no quarto da minha mãe e do meu pai, meti a mão na luz. Minha mãe sentou na cama, meu pai ficou de olho aberto, boca aberta, olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo. Eu falei, mãe, eu estava lá, de repente eu ouvi um bochicho, sabia que era alguém orando por mim, de repente veio uma voz e falou, Samuel 2. Minha mãe sentada na cama, ela olhou para mim e falou assim, foi Samuel 2 que você ouviu? Eu falei, foi. Ela esticou a mão, pegou a Bíblia que estava no criado mudo do lado da cama, abriu a Bíblia e começou a chorar. E quando ela começou a chorar, eu falei, mãe, você está me assustando. E ela olhou, Farley, eu tenho visto você se afastar de Deus. E alguns dias atrás, aí ajoelhada nessa cama onde você está, eu fiz uma oração para Deus. E eu falei, Deus, eu não gerei filho para ir para o inferno. Ou o Senhor resgata o meu filho, ou pode matar ele antes. Eu falei, credo, mãe. Ela olhou para mim e falou, eu prefiro ver você dentro de um caixão, descer você num buraco e jogar terra em cima, do que ver você se perder e ir para o inferno. E ela falou, a outra oração que eu fiz foi, Deus, eu estou te entregando o meu filho, para ser um sacerdote como Samuel foi. E ela falou, assim como Ana entregou Samuel para ser um sacerdote, eu estou te entregando Farley. Ou o Senhor aceita, ou pode matar ele antes. E ela falou, 1 Samuel capítulo 2, é a oração de Ana, agradecendo a Deus por ter ouvido a sua oração. Pensa num cara que for com vontade de ir para a igreja depois, irmão. Agora, irmão, o que leva uma mãe a fazer uma oração dessa? Quem aqui já é pai ou mãe? Você sabe que se você é pai ou mãe, você vai me entender muito bem, mas ser pai é uma das coisas mais loucas que eu acho que existe. Você sabe que, eu lembro quando minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, eu via aquela barriga crescendo, e alguns amigos que já eram pais chegavam para mim e falavam assim, cara, você acha que a ficha caiu, mas a ficha não caiu, só vai cair a hora que você olhar no olho do teu filho. Eu falava, esses caras são tudo pouca prática. Eu falei, eu sei, eu fui em todas as ecografias, eu coloquei música com iPod na barriga da minha esposa, para ele ouvir, eu estou acompanhando tudo, esses caras que não aproveitaram. E eu achava que eu sabia tudo, irmão, até o dia que você está naquele centro cirúrgico, que vem aquele médico com aquele bichinho enrolado naquela trouxinha azul marinho, bota no teu colo, você olha e fala, meu Deus, vou ter que cuidar agora. Não é, nasce um amor que você não sabe de onde. Esse amor só está lá, você não sabe como veio. Eu lembro que quando o Caleb, meu primeiro filho, estava com 6 meses, eu acordei um dia, eu sou sanguíneo, irmão. Se é sanguíneo, você vai me entender. Me dá as loucas, às vezes alguma coisa eu tenho que fazer. Eu lembro que acordei um dia, já cheguei para minha esposa e falei assim, olha, eu vou lá numa livraria evangélica comprar um daqueles DVD infantil, tipo Diante do Trono, alguma coisa assim, Aline Barros, né? E ela olhou para mim e falou assim, Farley, ele tem 6 meses, não é a fase ainda, ele não vai conseguir acompanhar. O que eu falei? Falei, deixa com o Beck, sei o que eu estou fazendo. Fui lá, comprei o DVD, voltei tudo empolgado em casa, né, irmão? E aí já cheguei lá, meti o DVD no aparelho, subi para pegar meu filho lá em cima, e eu lembro que eu peguei, trouxe ele, eu fazia assim, eu cruzava a perna, eu sentava ele, colocava a bundinha dele aqui, eu colocava os 2 dedos assim, ele segurava igual uma moto. E aí eu coloquei o DVD, e esses DVDs são uma bênção, né, irmão? Quem tem filho pequeno aí já foi salvo por um DVD. Eu tenho 3 pequenos, às vezes eles tocam fogo na casa, você não sabe o que fazer. Eu já cheguei a chorar no volante dirigindo para não corrigir eles. E daí você põe um DVD daquele, é 1 hora de paz. Quem já teve isso? Agora, por outro lado, parece o F-Hop lá, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles ouvem aquele negócio até se ficar louco. Tinha um DVD da Aline Barros, irmão, que eles ouviram. Um dia eu estou cozinhando em casa, as crianças estão quebrando tudo. Eu falei, Dani, põe alguma coisa para essas crianças assistir lá. Quando eu vi, ela pegou o DVD da Aline Barros. Eu falei, pelo amor de Deus, esse aí não. Eu falei, acho que se eu ver a Aline Barros na rua, eu dou um soco nela, né? Você chega a ficar louco, né, irmão?
E eu cheguei em casa, meti aquele DVD ali no aparelho, corri, peguei meu filho, coloquei ele no colo e liguei, e era um do Diante do Trono. E quando começou a aparecer aqueles primeiros personagens do Diante do Trono, ele olhou e começou a fazer assim: Irmão, eu olhando para ele, comecei a chorar. E bem nessa hora, a esposa da gente sempre chega na hora errada. Minha esposa desce a escada. E você já viu que o homem chora feio, né? Mulher chora bonito. O choro de mulher é assim. Ela vai aparecer um lencinho, um papel, materializa na mão dela. Ela vai ter, a mulher chora assim. Agora o homem, acho que é porque não é treinado, né? O homem chora, parece um Chewbacca. Homem chorando é feio. Ela desce a escada, eu estou chorando daquele jeito. E ela olha para mim e fala assim: você está chorando? Vontade de falar: não, estou suando pelo olho, né? Falei: estou chorando. Ela: por que você está chorando? Eu falei: não sei. Irmão, eu estava chorando, sabe por quê? Estava chorando de amor. Ele não precisava fazer nada, só de olhar para ele, ele me fazia chorar. Agora, o que leva uma mãe a dobrar o joelho diante de Deus e falar: ou o Senhor resgata meu filho, ou pode matar ele primeiro? Sabe o que leva uma mãe a fazer uma oração dessa? É entender que as coisas espirituais e eternas são muito mais importantes que as coisas naturais e passageiras. Você sabe que uma das coisas que a gente mais está fazendo nesse tempo de pandemia, nós os pastores, inclusive eu não estou me excluindo, eu fiz live, irmão, que eu não aguento nem olhar para o celular mais. Mas eu tenho entendido que esse é um tempo em que a gente deve estar mais interessado em ouvir Deus do que em falar. E a impressão que eu tenho é que Deus pegou a gente nesse tempo. Sabe quando a criança faz alguma coisa errada e Deus fala assim: ó, vai lá para o cantinho e fica quieto para pensar um pouco? Deus botou todo mundo quieto para pensar um pouco. E esse é um tempo para a gente repensar muitas coisas. A vida da igreja vai voltar, isso não vai mudar. Agora, qual o seu lugar nela? Quando você tem servido ao Senhor, quando você tem correspondido ao seu pastor, quando você tem correspondido à vida da igreja. Apocalipse 14:12 ou 14:14 diz assim: bem-aventurados os santos, porque as suas obras os seguem. A única coisa que vai seguir a gente dessa vida aqui é aquilo que a gente faz para o Senhor e na vida de outras pessoas. Isso aqui vai passar, irmão. A vida da igreja vai voltar. Isso não vai mudar. Sabe o que pode mudar? A sua resposta. A sua resposta para Deus. A sua resposta para o chamado pessoal de Deus para a sua vida. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos, Pai, por esses dias. Nós te agradecemos pela igreja, Senhor. Como é bom estar na igreja, como é bom estar com os irmãos, como é bom abraçar, como é bom servir. Eu sei que o Senhor está fazendo algo especial, Pai, na vida da igreja nesses dias. E eu tenho convicção, eu estou falando com o Senhor, mas eu quero que os meus irmãos aqui ouçam. Eu tenho certeza que um dos resultados, Pai, dessa quarentena é que nós vamos ter um número muito grande de pessoas deprimidas e com síndrome de pânico. As pessoas vão estar desesperadas por uma resposta, por encontrar uma esperança, por encontrar amor. Elas vão estar desesperadas e sedentas pelo Senhor. E nós, a igreja, nós somos a resposta para o mundo. Que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa vida, para que nós possamos responder ao Senhor, não como aquele jovem rico respondeu, mas que o Senhor nos escolheu para esse tempo. Quantas gerações passaram e não viram o que nós estamos vendo? Mas o Senhor nos escolheu e nos deu esses dias.
e nós temos a oportunidade de responder aquilo que o Senhor quer fazer na nossa geração. Nos faz lembrar das promessas, Pai, nos faz lembrar do chamado, faz o nosso coração queimar por escrever a Tua história na nossa geração e por escrever o nosso nome na Sua história. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Você pode dar uma